Eu, assim, tenho ficado muito feliz com o que o Senhor tem feito no nosso meio, o que Ele está fazendo, e eu quero que Ele continue fazendo profundamente, sabe, nos esmagando, nos comprimindo cada vez mais, para que nós possamos nos tornar, eu gosto de dizer, melhor do que a uva é o suco. Por isso que Jesus, de alguma forma, decidiu Getsemane. Getsemane é o lugar da prensa, aonde a oliva era prensada e saiu o óleo, o azeite. Como eu gosto de dizer que Jesus sempre usa de forma pedagógica as coisas, parece que Ele está querendo nos ensinar alguma coisa, né? Nós precisamos de um Getsemane para sermos esmagados, para que não sobre nada de nós mesmos. Então, quando você começar a ser esmagado, não se preocupe. O que está saindo de você? Eu espero que seja azeite. Amém? Queridos, nós estamos com a nossa loja. Eu tenho dificuldade de falar o nome, eu acho que eu vou acertar. Arauto Bookstore. Acertei. Dei uma olhada para a esposa aqui, que daí a esposa já dá um toque, né? Nós temos falado muito aqui sobre espaço para Deus, ok? Sobre devocional, sobre disciplinas espirituais. E eu falei, vou repetir. Se você não estiver tendo tempo com Deus, você não vai suportar a mensagem que o povo de Deus vai carregar nesses dias. Eu tenho falado com a minha esposa e vou repetir. Isso é muito sério. Isso dá uma mensagem. Pessoas que se dizem ser cristãos vão começar, se não tiver uma vida mesmo no Senhor, eu estou falando, vão começar a se ofender com aqueles que têm vida no Senhor. Não pense que quando eu falo isso, para mim é tudo muito fácil. A minha esposa está aqui, nós sabemos, está sendo difícil e nem tudo nós alcançamos. Mas nós estamos como Paulo disse, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Eu corro, não é tipo, eu vou de qualquer jeito. Não, eu corro para o alvo. Falhou agora, irmão, esquece, levanta e corra. Então, devocional é um lugar aonde as suas crises, as suas ansiedades vão começar, sabe, saltar mesmo. Existem pessoas que têm dificuldade, porque quando começa a ter vida com o Senhor, começa a ver a sua maldade. E aí as coisas ficam difíceis. Pastor, mas eu começo a orar, parece que fica difícil. Claro, vai ficar mesmo. Sabe por quê? A podridão do seu homem interior está saindo. E sabe o que Deus está fazendo? Quem lembra aquela mensagem que eu preguei? Nem todos vão lembrar, mas tudo bem, quero em outro momento. Sobre cavando no vale. Irmão, tá no vale já é difícil. Cavar no vale, você é doido. É porque o Senhor quer que nós aprofundemos no côndito da nossa alma, para ver a podridão que há escondido que você nem imagina. E aí é óbvio, nós vamos ter medo de encontrar com esse homem caído. Olha para mim, o que o primeiro Adão fez? Se escondeu. Então todas as vezes que você começar a sentir angústia na audiência de um só, é que ele quer pôr para fora o Adão caído que está escondido. Não tem como, irmão. Nós estamos num nível que nós falávamos muito de oração, falávamos muito de vida espiritual, mas nós nunca nos comprometemos tanto como devemos nos comprometer agora. O apóstolo Paulo dizia o seguinte, que nós temos que levar com mais seriedade, porque a nossa salvação está mais perto de quando nós aceitamos a fé. Uau, isso é sério. Ele está chamando o povo de Deus, uma noiva madura, para uma responsabilidade maior. E nós estamos falando muito de precursores aqui, falando de um estilo de vida em que nós vamos abrir mão, renunciar de coisas lícitas. Precursores são esses, que vão abrir mão de coisas que aparentemente para os outros não é pecado, para nós vai ser. Porque a Bíblia diz assim, se você não faz o que você sabe o que tem que fazer, isso é pecado. Isso é muito sério. Então eu quero encorajá-los. E nós temos falado muito sobre o livrinho Espaço para Deus. Está lá na loja com o Serginho, você pode estar procurando ele. É um livro fenomenal,
que numa ida ao banheiro, você resolve o seu problema. Você pega ele para ler rapidinho, sabe assim? Em vez de ficar no celular, TikTok, Instagram, sabe aquela coisinha? Vai para um livro e edifica a sua vida, ok? Vai ser demais. Eu estou falando assim de forma meio descontraída, mas é muito sério, irmãos. As pessoas não conseguem ficar sozinhas com Deus. Um dia eu estava conversando com o Tiago, e o Tiago, segura para mim, amor. E o Tiago falou para mim o seguinte, ele falou: pastor, as pessoas conseguem ficar 3, 4 horas num churrasco, numa festa, num casamento, 2, 3 horas na casa de um irmão tomando um café, mas nós não conseguimos ficar 10 minutos na presença de Deus. Sério isso ou não? Sim ou não? Jesus, ele vai dizer o seguinte: ficar em Jerusalém até que... Eu estou fazendo isso porque eu quero que vocês interagem comigo, tá bom? Somos um corpo coletivo. Até que do alto sejais revestidos de poder. E Jesus é assunto aos céus, aí eles ficam tudo encantados com Jesus subindo, aí parece uns anciãos e fala assim: homens galileus, até quando vocês vão ficar olhando para o alto? Esse mesmo Jesus que foi assunto aos céus, ele voltará, enfim. Só que é impressionante porque quando Jesus trabalha com essa igreja que está iniciando, nós chamamos a igreja primitiva, ela vai falar praticamente de um número de mais de 500 pessoas, sim ou não? Há uma média pelo que nós olhamos para as escrituras. Só que quando, em Atos 2, na descida do Espírito Santo, quantas pessoas tinham na casa? Quanto? A pergunta que fica é: cadê as 380 pessoas? Quer que eu falo para vocês? Elas não suportaram ficar 10 dias aguardando o Espírito de Deus. Elas não suportaram ficar 10 dias orando. Os 120 ficou permanecendo. Eu falei para o Leandro agora ali atrás. Falei: Leandro, sabe o que é gostoso ver? É que nós permanecemos numa palavra. E hoje nós vamos começar a ver o resultado e o fruto dessa palavra. É óbvio. E eu quero liberar uma palavra que eu liberei para minha filha acho que foi terça-feira, eu tenho um tempo com ela, e eu liberei para ela, acho que liberei para o Nicolas também, na quinta. Eu disse assim, e eu quero intencionalmente falar isso, porque eu quero que você entenda o que estamos falando, e talvez num outro momento eu pregue sobre isso. Deus deu uma palavra para minha esposa no Salmo 101, e quando ela veio abrir comigo na mesa, eu comecei a chorar, fui muito tocado, profundamente, e aí eu falei comigo mesmo no meu espírito: eu não vou ter amizade, por favor ouça bem, eu não vou ter amizade com ninguém que não queira amar Jesus. E eu falei para o Nicolas, porque nós temos pessoas onde nós moramos, num condomínio, então tem muita criança tal, e aconteceu algumas coisas, e eu disse assim para ele e para Nicole: nós não vamos nos relacionar e ter amizade com ninguém que não ame Jesus. Cara, isso é ser radical, pastor. Mas nós precisamos pregar o evangelho. Eu falei: não, eu não. Aí ele falou: pai, mas eu não vou poder. Eu falei: não, você não vai deixar de amar. Eu estou dizendo sobre relacionar. Você pode amar, mas você não deve se relacionar. Aí alguém fala: mas como amar sem se relacionar? Eu te explico: Deus ama o mundo de tal maneira que deu o Filho dele. Isso não implica que todo mundo vai ser salvo. Essa é a vontade de Deus, mas essa não é a vontade do homem. O homem de verdade, ele não quer ser salvo, porque ele gosta da vida que ele tem em pecado. Por isso nós precisamos entender muito sobre a questão da justificação, da salvação, da santificação, para entender esse processo. Na realidade nós gritamos quando Deus começa uma obra em nós. Só que daí parece que isso é muito radicalismo, mas não é. Irmão, sabe por quê? Você precisa se relacionar com pessoas que amam Jesus, porque essa relação, ela tem um apontamento de aliança. Então é lógico que quando eu pego, por exemplo, o Brandon ama Jesus, e eu sinto o amor dele por Jesus, eu vou me relacionar com ele, eu vou dizer: ainda assim não vai ser fácil. Agora, o que eu quero dizer que eu não vou amar pessoas que não amam Jesus é no sentido de tentar ficar levando pessoas que não querem se comprometer com a mesma causa que eu assumi. Porque não dá, irmão, você vai se arrebentar, elas vão sugar toda a sua energia. Você sabe o maior problema das pessoas? Elas não terem olhos abertos para ver.
E aí você fica tentando falar para ela. E irmão, nós caímos num grande perigo de ficar dando a força do braço para passar o evangelho para as pessoas. Não, mas olha, Deus está falando, eu já fiz isso. Você se acaba e não consegue chegar em lugar nenhum. Alguém já ouviu aquele texto, acho que é em Eclesiastes, se eu não me engano, que fala das duas irmãs chamadas sanguessuga? Quem já ouviu? Sabe, dá. Ela só quer, mas dá a sua vida, ela não dá. Isso é terrível. Então eu quero encorajá-los. Compre esse livro se você não tem. Se você tem, compre o livro e dê de presente a alguém, porque é muito importante nesses dias. Existem pessoas entrando em crise de ansiedade, estresse e depressão. O que é depressão? Pessoas que têm problemas seríssimos com o passado. Estresse, pessoas que têm problema seríssimo com o presente, não sabe lidar com o seu agora, com o seu hoje, começa a ver as atividades do dia a dia, se apavora, entra num estresse terrível. Como vai terminar o seu dia? Mal, brigando com todo mundo, terrível. E a ansiedade, ela tem um problema seríssimo com o futuro. A pessoa fica preocupada com o que vai acontecer. Irmão, por favor, eu sei que existem pessoas que precisam de tratamento, precisam de psicólogo. Cara, e nós encorajamos. Eu fiquei 1 ano estudando no CPP e lá eu vi muitos líderes, até mesmo com problemas psicológicos, mentais, com situações difíceis que tinham que enfrentar e tratando com psicólogo. Nenhum problema. Sabe o que eu me preocupo? Quando as pessoas colocam força no psicólogo e não em Cristo. E tratam a psicologia mais importante do que Jesus. Então, em alguns casos, vai ser necessário você entrar com um psicólogo. Mas me perdoa, irmão. Porque é mais fácil você sentar na mesa com o psicólogo e ouvir ele do que ouvir Jesus, né? Porque o espaço para Deus é terrível, ele te deixa mal. E sabe qual é o nosso maior problema? A gente quer ser bajulado. E sabe o que eu amo em Deus? Que Ele não nos bajula. Ele nem poupou seu filho, vai poupar eu. Por favor, rasga o seu peito, tire a sua máscara e revela para Ele quem você é. E deixa Ele te mostrar quem você é de verdade. Vai doer, lógico, é horrível, cheira mal, mas vai valer a pena. Porque a maior proposta do Senhor é nos tornar um novo tipo de gente. Sabe o que o Senhor está querendo fazer com a gente? Fazer nós conhecermos o Fábio que há em Cristo, que eu ainda não conheço. Uma das mensagens que nós mais pregamos aqui. Então, não dá mais, tá? De você levar a sua vidinha e olha para mim. Não dá para enganar mais. Porque se você não tiver devocional com Deus, nós vamos saber. Se eu não tiver, vocês vão saber. Não tem como mais. Vai ficar nítido, estampado. Cara, em 2 palavras você conversa com alguém. Eu falei, cara, esse cara tá... Um dia eu já falei aqui, vou repetir. Estava mal, achando que eu não era pastor. Não sou digno, não vou conseguir comandar a base. Eu estou desesperado lá no CPP, imagina. Devoção intensa, 6 da manhã acordado, devocional, parada, Bíblia, 3 professores dando aula, almoçando, trabalhando na chácara, coisa mais linda. Eu mal, querendo abrir mão de tudo. Sentei na mesa com o Ângelo Basso e falei, Ângelo, eu estou mal, eu não sou pastor, chorando. Ele olhou para mim, passou a mão naquela barbinha dele pequenininha e só disse assim, sua devocional está mal, hein? Cara, a hora que ele falou isso, eu travei. Falei, como assim? Eu estou no CPP, levanto 6:30 da manhã. E ele falou assim, compra o livro Espaço para Deus e vai ler. Só que nós já tínhamos estudado com a Elisa. O que eu fiz? Comprei o livro, fiquei a madrugada inteira lendo em lágrimas. E aquele dia eu entendi, eu estou preocupado com o quê? As preocupações da vida estão destruindo você e você não percebeu. Por favor, vai ler Mateus capítulo 6. Regozija que até os passarinhos que não têm, não trabalham, mas o Senhor cuida deles. As árvores do campo, os lírios crescem, não tem ninguém que cuida. Mas nunca, nem Salomão se vestiu como eles. Se o Senhor cuida dessas coisas, por que não vai cuidar dos seus filhos? Qual pai que pedindo um pão, o pai lhe daria uma pedra ou uma cobra? O Senhor sabe o que faz para os teus filhos. Pastor, mas por que eu estou nessa angústia? Porque Deus está querendo te matar, cara. Ele quer matar você. Ou você não, o seu Adãozinho. Isso é crucificar o seu eu. E aí quando você começa a crucificar, você começa a gritar porque dói. Morra até que não sobre nada de você e você não se ofenda mais com nada. Uau!
estão falando de mim, e daí? Falam mesmo, e vão falar, irmão, não tem jeito. Esses dias eu estava com a minha esposa que eu queria fazer algo, eu falei, amor, cuidado, porque você sabe o que eles vão falar. E daí? Se eu não fizer, falam. Se eu fizer, vão falar. Então, uma coisa me importa, agradar a Deus do que agradar os homens. É Ele que nós temos que agradar, ao Senhor. Como está a sua vida com Deus? Acabou, irmão, descansa. Por que Jesus era seguro? Porque Ele obedecia o Pai. A obediência a Ele, ao Pai, era tão poderoso que não importava o que as pessoas falavam. Tanto que nós vamos entrar aqui, não vou me empolgar. Isso aqui é só para falar do livro. E para empurrar você a ter uma devocional. Porque sinceramente, irmão, eu não vou pedir para você levantar a mão, porque eu não sei quem teria coragem para levantar a mão, para dizer que a sua devocional está mal. Quem teria coragem para levantar a mão? E não precisa. Eu só estou mexendo com você, sabe? Tipo assim, eu estou mal. Porque a gente tem que assumir a verdade. Cara, eu não consigo ficar diante de Deus. Adão. Imagina a voz no jardim, a perninha de Adão. É você. Cadê você, Adão? Todo dia, na viração do dia, Deus vinha. E naquele dia que Adão pecou, Deus veio. Então não é você que procura Deus, Deus está procurando você. O problema é que você está atrás da moita. Tem muita coisinha errada atrás da moita. Sai de fora e revela quem você é. Sua alma vai começar a gritar porque você quer ser bom, aí você não quer ser tocado. Mas nós estamos entrando num nível, agora cultos caseiros, igreja nos lares, que não vai ter como você se esconder por muito tempo. Por isso que eu estou falando, vai para Deus o mais rápido possível, porque esse tipo de mensagem que o Senhor vai liberar sobre a sua noiva, algumas pessoas não vão suportar. Você vai gemer tanto que você não vai querer ser crente mais. E vai ficar colocando culpa na igreja, no líder, nos irmãos, nunca em você mesmo. Porque isso é semente do Adão caído, culpa da Eva. Culpa da serpente. Aí, então, culpar o diabo, então, é um curso teológico dos crentes. Me perdoa, irmão, o diabo só tenta. É eu que decido. O evangelho é mostrar o quão ruim nós somos. Amém? E quero convidar os irmãos também a terem esse livro. Eu com a minha esposa temos estudado. Tentamos, né? Vamos, paramos, mas estamos e amamos. E a Débora está mais fincada nisso, porque ela está com uma responsabilidade maior aí com as crianças. Então, eu quero convocar você que é pai, que está com dificuldade de cuidar do seu filho, a adquirir esse livro, 7 princípios da formação da família cristã. Poderoso. Tem algum pai aqui que está com dificuldade de cuidar dos filhos, encontra muita dificuldade de lidar com o filho, com a filha, e precisa de ajuda? Levante a mão aí, se tem algum pai nessa situação. Você tem esse livro, Erivaldo? Tem? Então amém. Tem mais alguém que tem dificuldade de lidar com os filhos? Tem esse livro, Dani? Então é seu. Daqui 1 mês eu quero ver mudança. É porque assim, nós dá, irmão, mas nós cobra. Brincadeira, Dani. Dani é uma benção. Dani e o Batata, nós vamos começar a iniciar quarta-feira um culto na casa da Dani. Isso é poderoso. Está liberado, né, Dani? Porque o Batata falou, mas se você não desse joinha, nós não acreditamos muito. Brincadeira, que ela trabalha muito, mas vai ser muito bom. E lembrando que nós vamos iniciar quarta-feira, agora dia 30, as igrejas nos lares, tá bom? Vamos oficializar já com algumas casas, com alguns lares. Mais no Palmeiras, Mãe Preta e aqui, por próximo aqui. Só que não deu para nós alcançarmos todos. Vocês ouviram o áudio lá que o Leandro mandou? Quem ouviu, diga amém. Então está muito bem explicado. Sejam pacientes que nós vamos, tá? Eu com a Débora, nós vamos estar iniciando um grupo e preparando alguns irmãos. Estamos desafiando algumas pessoas. E se nós sentirmos que as pessoas estão bem tranquilas em assumir, nós vamos colocar mais líderes. E aí eu acredito que toda a comunidade vai estar sendo tocada. Amém? Para você desenvolver, você ter pessoas para você falar. Porque se ficar só sobre mim, eu não vou dar conta. E é uma das coisas que sempre pesou para nós aqui, é que eu tentava fazer muita coisa ao mesmo tempo. E a proposta é nós voltarmos para as Escrituras e lembrar
que principalmente os presbíteros precisam ficar na palavra e na oração, para que haja alimento para a comunidade. E os nossos diáconos então vão tentar cessar as murmurações no corpo de Cristo, amém? E vai dar certo. Então você pode procurar na loja ali depois, o Serginho vai te servir muito bem. E você vai ter, ali tem muitos livros ali, irmãos. Fiquei muito feliz de ver a loja, com muito conteúdo, ok? Vamos lá, vamos abrir as escrituras. Esquecendo de alguma coisa, Leandro? Ou está tudo ok? Irmãos, enquanto você abre as suas escrituras, em Gênesis 45, eu estou querendo que o Senhor venha, eu quero desejá-lo. E eu queria saber se você pode desejá-lo comigo agora. Nós precisamos de Jesus aqui. Sem Ele, Ele vai dizer, sem mim nada podeis fazer. Então, não tem a ver com a minha capacidade, até porque eu não sou bom. Não tem a ver com meu conhecimento, porque eu não tenho. Tem hora que eu não sei. Só Deus sabe porque que Ele me escolheu para ser o que eu sou. Isso é graça. Mas uma coisa eu quero. O mesmo sentimento de Davi, a presença dEle. Porque se Ele não vir aqui, de nada vai valer o que estamos fazendo. E um dia nós estávamos orando em casa e eu falei para os meus filhos com a minha esposa, cada um vai ouvir aquilo que Deus está comunicando. E ficamos em silêncio. E de repente a Débora falou, eu falei. Aí a minha filha falou algo que eu nunca mais esqueci. Faz tempo já isso. E ela disse assim, eu ouvi, pai e mãe do Senhor, que se nós desejarmos Ele, Ele virá. Meu Deus, começamos a chorar na sala, porque foi muito forte. Uma criança. E ela disse assim, se nós desejarmos o Senhor, Ele vem. Uau! Então eu quero dizer para você, vamos desejá-lo nessa manhã. Se nós desejarmos Ele, Ele virá. Amém? E se Ele vir, não tem problema se Ele atrapalhar toda a nossa organização aqui. Eu quero dar esse lugar que pertence a Ele, amém? Tá bom. Eu não sei se eu vou enxergar, eu estou quase crendo que não. Gênesis, esqueci o meu óculos. Gênesis 45. Acho que eu vou pedir para minha esposa vir aqui ler para mim. Por favor, amor. Pedir para você ler o texto para mim aqui. Gênesis 45, a partir do versículo 1. Pode ler na sua versão mesmo. José não conseguia mais conter-se diante de todos os presentes. Então falou em alta voz: fazei com que todos saiam da minha presença. E ninguém ficou com ele quando se revelou a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviram, bem como a casa do faraó. Então José disse a seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda vive? E seus irmãos não conseguiam responder-lhe, pois estavam perplexos diante dele. E José disse mais a seus irmãos: aproximai-vos. E eles se aproximaram. Então prosseguiu: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora não vos entristeçais, nem guardeis remorso por me terdes vendido para cá, pois foi para preservar vidas que Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos sem lavoura e sem colheita. Deus enviou-me adiante de vós, para vos conservar descendência na terra, e para vos preservar a vida com grande livramento. Assim não foste vós que me enviastes para cá, mas sim Deus que me colocou como pai do faraó, como senhor de toda a sua casa e como governador de toda a terra do Egito. Apressai-vos, subi a meu pai e dizei-lhe: assim diz teu filho José, Deus me colocou como senhor de toda a terra do Egito. Desce a mim e não te demores.
Pode se assentar, querido. Uau, que texto. Parece que nós demos uma guinada para o Antigo Testamento, né? Falando sobre simplicidade a partir de Jesus. Nós utilizamos o texto de Mateus, capítulo... Quem lembra? Qual foi o texto base? Vamos ver. 1, 2, 3. Mateus 11, 29. Amém? Vamos tentar relembrar aí que é muito importante. Nós falamos do jugo, lembra? Vinde que o meu jugo é suave, nós trouxemos toda uma clareza. Eu não vou ficar entrando, porque eu percebi que os 2 cultos online ficou meio repetitivo, né? Você viu o mesmo assunto, só que foi bom, porque daí é para ficar bem claro. Então nós não temos desculpa falar, não lembro, porque nós estamos batendo numa tecla, ok? Só que por que eu li de forma intencional esse texto? Porque José, de alguma forma, tipifica Cristo. Alguém que foi humilhado, mas depois exaltado. E na expressão do texto que nós lemos, vai apontar um momento em que os irmãos de José estão diante dele. Irmão, eu não sei, eu leio, eu me apaixono, porque eu falo, cara, é muito sério. Para pensar na cena, nós temos que usar aquilo que Deus nos deu, que é a nossa imaginação. Nós usamos a nossa imaginação para pecar. Mas nós não usamos a nossa imaginação para pensar nas coisas do alto. E olha o que a Bíblia diz. Tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é perfeito, se há alguma fama nisso, ou se há algum louvor nisso, pensai, está trazendo a ideia da imaginação. Nós temos que imaginar coisas boas. Então você pode ler as Escrituras e imaginar, isso é maravilhoso. E eu fico imaginando José, com toda a indumentária egípcia, falando em língua egípcia com seus irmãos que são hebreus, que não estão entendendo ele, e tem um tradutor. Só que José está vendo os irmãos e sabe que é os irmãos. Isso é forte. Por quê? Porque só quem apanha sabe quanto dói. Alguém já fez algo para você e você vai falar com a pessoa depois, e a pessoa, nossa, nem lembro, mas tipo assim, você lembra. Porque você apanhou, entende? Quem já passou por essa experiência? Acho que só eu, né? E aí eu fico vendo José olhando para os irmãos que venderam ele. E no dia que estavam mandando ele embora, eu acredito que José talvez falava, não faz isso comigo não. E o papai, por que vocês estão fazendo isso? Imagina o grito de um adolescente de 16, 17 anos. E o tempo passa, José agora está numa postura elevada, irmão. É o segundo homem mais poderoso da terra do Egito. Não é pouca coisa. Não é pouca coisa. E quando nós lemos, você entendeu o que você leu? Aí ele está diante dos irmãos, e a Bíblia vai dizer que o choro dele foi tão alto que no Egito quase todos ouviram o seu lamento, o seu grito. Imagina, irmão, fala, meu Deus do céu, como que foi isso? Tem coisa que a gente não consegue captar, né? Nem imaginar, mas foi isso que aconteceu, porque a Bíblia está dizendo e eu creio nela. Só que é interessante que José chega um momento, e eu não vou entrar em detalhe, que não é minha proposta falar do texto, mas é só para fazer essa abertura, que quando ele arranca a sua indumentária e ele vai se revelar, ele vai dizer, eu sou José. Irmãos, que cena deve ter sido aquilo, por causa da postura que esse camarada agora ocupa. Percebe se isso não tem a ver com o que nós estamos falando, em voltar à simplicidade? Percebe que não é o cargo que eu ocupo, não é o quanto de dinheiro que eu tenho, que me faz ser orgulhoso ou que me faz ser simples? Quem me entende? E na postura que José está, nesse exato momento, ele consegue entender. Ele não tem uma mente de humilhar os irmãos. Ah, lembra do meu sonho? Que eu vi os feixes a lua, as estrelas e os feixes de trigo se prostrando diante de mim. Aí, tá vendo? Agora chegou. Você não vai ver nenhum momento. Eu acredito que nem passa isso na mente de José. Mas José conseguiu compreender que o que estava acontecendo era o cumprimento do seu sonho, que tem a ver com os planos eternos do Senhor. E quando José vê aquela cena, ele consegue entender. Olha, irmão, por isso que eu falo, o coração.
Ele conseguiu captar a tal ponto, Natália, a tal ponto que ele se posiciona e diz: irmãos, fiquem tranquilos, não fiquem sentindo mal com vocês mesmos. Meu, coisa poderosa, José consegue discernir o coração dos irmãos. Ele percebeu que os irmãos iam ficar mal por aquilo. Tipo, pensou que morreu, mas eu estou aqui, agora um homem poderoso. Não, irmãos, não fiquem maus. Vitor, isso é demais. Isso é demais para nós entendermos o que é voltar à simplicidade. E ele aplaca isso no coração dos irmãos e fala: eu sou José. E fiquem tranquilos, não foi vocês. Irmão, vê se isso aqui não é um coração saudável. Que coração saudável é esse? É isso que nós estamos orando, para que o Senhor venha sobre nós. Está diante, Renato, de pessoas que fizeram mal para ele, seus próprios irmãos. Ele está dizendo: olha, fiquem tranquilos, vocês não são culpados, não vai vir nada contra vocês. Vocês não estão entendendo, tudo o que aconteceu foi permissão divina. Olha agora, Deus me trouxe na frente. Precursor. José é um precursor que está trazendo o apontamento para Cristo, um homem simples, que vai dar a vida por todos, que é o unigênito do Pai, mas agora em Romanos é o primogênito entre muitos irmãos. Cara, a postura de José traz um apontamento de quem é Cristo. Cara, isso é poderoso. E ele não imputa nenhum mal sobre os irmãos, mas consegue entender que agora o que ele está vivendo foi propósito de Deus, porque dias difíceis estavam para chegar. Preste atenção, dias difíceis estavam para chegar. O que nós estamos vivendo hoje? A Bíblia diz que está para acontecer uma coisa chamada o grande e terrível dia do Senhor. Percebe a importância de ter precursores? Entenda a importância de nós assumirmos os jugos de Cristo e não o nosso próprio jugo. Percebe a importância de entender o custo da humildade? Em poucas palavras, eu trouxe toda a mensagem que estamos pregando, para nós compreendermos onde nós estamos. E quando eu li Gênesis capítulo 45, eu falei: uau, José entendeu, Senhor, que o Senhor traga espírito, sabedoria e revelação entre nós, para que nós possamos entender. Irmãos, não dá mais, se queremos voltar à simplicidade e ter corações ofendidos, não dá mais. Por favor, vira para o teu irmão aí, vai, vamos fazer essa mensagem tocar as pessoas. Não se ofenda mais, diga para ele: não se ofenda mais, não se ofenda mais. Não há espaço para ofensa mais. Ai, meu Deus do céu, sabe, dá vontade de parar aqui e começar a orar. Sério, irmãos, olha, a câmera vai ter que seguir, eu estou empolgado. Eu quero ficar livre aqui hoje, eu quero tocar vocês, sabe, eu quero que o Espírito Santo de Deus, Irene, venha sobre nós hoje, venha sobre nós, sabe por quê? O Senhor quer levantar uma noiva madura para suportar os dias que estão por vir. Não dá mais para nós ficarmos ofendidos com o irmão, porque não me cumprimentou, porque não me chamou para ir na casa dele, porque não me levou para o casamento dele. Não dá mais. Vamos levantar os nossos olhos, porque é uma história muito mais linda sendo construída. Nós não somos o centro do universo. Nós não somos a bolachinha ou a última bolachinha do pacote. Olha para José, pelo amor de Deus, e vê um homem que está diante dos caras que fez mal a ele. Fica tranquilo, irmãos, vocês estão perdoados. Quem fez isso? Quem nos perdoou? Eu gosto de dizer que a mensagem do Evangelho é para provocar você. Então, se você estiver bravo comigo, pode ficar, o problema é seu. Mas eu quero que você saia daqui liberto em nome de Jesus, porque é Ele que faz a ferida, mas é Ele mesmo que sara. Então, se você não está suportando muita coisa e está com crise no seu homem interior, é porque Deus te ama tanto ao ponto de querer entrar tão profundo e arrancar tudo que não presta. Só que Deus não é invasivo. Eu falei certo? É invasivo? Ajuda eu, porque eu tenho medo, eu erro tudo. Deus não é invasivo de querer entrar. Depois eu falo, irmão, fico pensando em caminho do que eu falei. Eu falei cada coisa, só Deus, mano. Mas Deus não quer entrar sem que você permita. Deixa Ele entrar.
Deixa ele bagunçar a tua casa. Pode ter certeza, ele é especialista para colocar as coisas em ordem. Sabe o que falta só para ele? Quer ver como Deus trabalha para colocar a casa em ordem, sogra? Ele só fala assim, ó: haja luz. Uau, uau. Ele olha para o mundo em caos e diz: haja luz. Irmão, para pensar. A partir da luz, ele estabelece ordem no caos. Se a sua vida está uma bagunça, é porque falta luz. Mas se houver luz, e sabe o que é luz? Transparência. Parar de viver um estilinho de vida que não é de verdade. Por isso que a gente tem batido no Instagram, esqueci até o nome do Facebook, lembrei. É pecado, pastor, ficar no Facebook, Instagram? Não, não é, irmão. Não é. E tem muitos líderes, homens de Deus que estão, e amém. Para eles, eu tomei uma posição, porque eu quero ser radical. Isso não significa que todo mundo da minha casa tomou também, não. Eu tomei. Porque o escândalo da particularidade é isso, né? Ela começa com um, mas vai expandindo. E quando é de Deus, que a pouco todo mundo entendeu uma mensagem. Só que eu sei que tem outros aí que estão tomando posicionamentos. Porque sinceramente, irmão, Dalila não. Nós não queremos distrações. Nós vamos arrancar as distrações da nossa vida. E nós vamos olhar para um único amor, irmão. Porque a Bíblia diz que nos últimos dias o amor de muitos se esfriariam. E a nossa canção na sala de oração é: o meu não. Por quê? Porque nós não vamos tirar os nossos olhos do nosso único amor. Nós abrimos mão de tudo por um único tesouro. Por um único tesouro. Ah, isso vai custar. Não tem problema, que custe. Ah, mas daí ninguém vai saber o que você está fazendo. E daí? Eu não preciso disso. Eu não quero que ninguém saiba o que eu estou fazendo. Eu quero que as pessoas saibam o que Cristo está fazendo. A obra é dele, não é minha. Não é sobre eu ter um lugar lindo, bonito e maravilhoso. Eu amo, eu abençoo os meninos que trabalham com a mídia. Isso de alguma forma edifica, toca pessoas. Mas sinceramente eu não quero me preocupar mais com isso. E talvez chegue um tempo que nem nós vamos mais utilizar disso. Até porque vão tentar tirar isso de nós, né? E quando tentarem tirar de nós não vai ter problema nenhum. Já tiramos do coração há muito tempo. Cuidado com este sistema maligno. O príncipe deste século está entrando dentro da sua casa sorrateiramente. E aí o 666 está estampado, mas por não ter entendimento a gente pensa que é um chip. Você não percebeu nada. Não é sobre isso. Então a mensagem voltar à simplicidade, ela é urgente, é um clamor. Não é mais tipo, não tem. Temos que voltar à simplicidade. Eu expliquei que simplicidade não é chinelinho, havaiana, aquela coisinha humilde. Senão a gente também tem uma mentalidade errada. Eu tenho um peso de acusação sobre mim, muitas vezes, porque as pessoas não conseguem discernir essa realidade do que é ser simples. Porque se eu olhar para a vida de Davi, Davi é um cara simples, mas morava num palácio, a casa dele construída de ouro. Quem olhasse para Davi não ia ver simplicidade nele não, com a mentalidade filosófica desse tempo. Mas nós temos que quebrar essa realidade, irmãos, deixar o platonismo sair. Tira o óculos do platonismo assim, ó, e fala para o Senhor: me dê olhos para ver e ouvidos para ouvir. Você vai ver as escrituras num outro âmbito que vai chocar a realidade da sua vida. Nós vamos ser libertos de nós mesmos, sabe? E o fato de falarmos o que estamos falando, isso custou. Por isso que voltar à simplicidade e ter uma vida de humildade custa. Não é de graça, ok? Tem alguém comigo aí? Então, queridos, o dinheiro faz homens ricos. Sim ou não? O conhecimento faz homens sábios. A humildade faz de pequenos homens, homens grandes. E os homens estão atrás de riqueza. E os homens estão atrás de conhecimento, mas ninguém está preocupado em ter uma vida simples. Porque a simplicidade, Irene, nos faz andar contrário à pregação que o mundo está nos dando.
Qual é a mensagem de hoje? Você consegue, vai ser feliz. O que atrapalha a sua vida, arranca, vai, importa é você conseguir. Sabe, irmão, não tem fim. Escuta, essa mensagem não bate, a conta não fecha. Porque sabe o que dá a entender? Que eles estão ampliando o Adão caído. Tipo, você precisa continuar independente. Vai, permanece nessa linha, nesse raciocínio do homem caído. Mas não é essa a mensagem que nós queremos. Nós estamos pregando uma mensagem que nós temos que morrer para nós mesmos. Porque nós vamos prestar conta um dia. Não tem outro caminho. Para aqueles que querem realmente ser salvos, só há um caminho, e Jesus deixou isso bem claro, bem nítido. Então essa mensagem de fazer você ficar bem, e você sentir bem no lugar que você está, me perdoa, Paulo vai chamar de outro evangelho. O evangelho de Cristo causa um impacto que o coração queima, a ponto de fazer com que a gente não durma. Se você está dormindo bem nesses dias, por favor, vai ter espaço para Deus então, para você não dormir. E por favor, eu não estou querendo dizer que você não tem que dormir bem, gostoso e saudável, não é sobre isso. É fazer com que o seu eu se preocupe no sentido de que você precisa se arrepender todo momento da sua vida, que você precisa entrar. Sabe que quando eu falo eu vou explicar, tá? Porque eu gosto de deixar as coisas bem claras. Eu estou dizendo para você voltar a ser dependente de Deus, é isso, resumir tudo. O Senhor está chamando você para dependência. Ser simples e humilde é se tornar dependente. Não é negligenciar a obra de Deus em você, porque senão nós ficamos com espírito de autocomiseração. Tadinho de mim, não sou nada. Eu não sirvo para nada, eu não valo nada. E aí você fica até o fim. Não é sobre isso. Nós temos valor para Deus sim. Senão ele não daria seu filho. Mas eu também não posso ter a ideia de criar um orgulho, porque ele me salvou e eu me senti melhor do que alguém. Isso é terrível. Quem me entende? Então que nós possamos buscar a humildade, porque só pequenos homens, ou homens pequenos, buscam por isso. Porque, irmãos, se eu decidir por Cristo, se eu decidir ser humilde, não tem como eu não pensar na morte. Quem me entende? Lembra que Jesus disse: vocês querem ser meus discípulos? Querem fazer parte daquilo que o meu Pai está fazendo? Beleza? Segue-me então. Nós vamos, Jesus. Então tá bom, só tenho uma mensaginha para vocês. Neguem a si mesmo. Olha a mensagem para o discipulado. Tome a sua cruz, depois segue-me. Por quê, irmão? Você precisa negar você, suas vontades. Acabou aqui. Então esse negócio de livre-arbítrio, ele é para aqueles que querem ser independentes. Faço o que eu quero. Não, em Jesus agora, já não sou eu mais quem vivo. Cristo vive em mim. Eu já não tenho mais controle na minha vida. Agora é Ele. Fala, Senhor. Fala que o teu servo ouve. O que eu preciso fazer? Paulo vai dizer que ele é escravo de Cristo. E Paulo tem orgulho disso. Paulo vai dizer que ele é prisioneiro de Cristo. Porque Paulo não estava preso por causa de Nero, ou por causa de um imperador qualquer, por causa de Agripa. Não, Paulo estava preso por causa do Evangelho. Irene, isso é forte. Isso é ter uma vida humilde. E não é porque Paulo se achava, ele não se achava nada. Olha, Paulo é tão poderoso que ele não se achava nada. Sabe o que ele achava dele? Que dos apóstolos ele era o menor, e dos pecadores ele era o maior. Olha o pensamento de Paulo. Isso é uma vida voltada, Vitor, à simplicidade. O cara vê ele, eu sou um apóstolo, sou o menor. Pecador entre todos, eu sou o maior. Sabe o que Paulo está dizendo? Se não fora a misericórdia de Deus. Dependência. Seja humilde, pois até o sol com toda a sua grandeza se põe e deixa a lua brilhar. Achei bonitinha essa frase. Falei, eu vou falar ela.
Minha esposa está falando para mim tomar água. Vou obedecer. Por isso que é bom ter a esposa por perto, irmão. Entendeu? O sol, com toda a sua grandeza, ele sabe se esconder para que chegue o tempo da lua. O Senhor usa a natureza para nos dar lições, sim ou não? Então, falar do custo da humildade é falar do caráter, a imagem de Cristo. Não tem como. Falar de humildade, é necessário nós expressarmos o caráter a partir da imagem de Cristo, que tem que estar em quem? Em mim. E Jesus deu exemplo profundo sobre isso. E fica tranquilo, o Senhor vai vir sobre nós, tá bem? Ele era humilde, pois era santo, e disso não se orgulhava. Pelo contrário, servia. Sim ou não? Lembra da bacia? Lembra sempre servindo as pessoas, até mesmo na cruz. Quem crê que ele serviu nós na cruz? Precisamos matar a raiz de todo pecado e orgulho. Deixe o Espírito Santo edificar a verdade em seu coração. Estou correndo aqui porque eu já falei isso enquanto eu falava aí, andando no meio de vocês. Olha isso que poderoso. Existe um personagem no palco da vida. Esse personagem, irmão, ele é terrível. E ele está em todo lugar. Em todo lugar esse personagem está. É impressionante. Sabe qual é o nome dele? Eu. Esse personagem é terrível. O nome dele é eu. É um personagem muitíssimo exigente. Sim ou não? Requerendo o melhor, sempre querendo se assentar no melhor lugar, sempre querendo a melhor comida, sempre querendo ser o primeiro, sempre querendo sair na frente. Será que está batendo? E sabe o que é pior? Muitas vezes ele se sente doloroso de alguma forma quando é ferido, porque quando clama, não é reconhecido. Quem será que é esse eu mesmo? Fala assim, eu. Esse eu, Elias, é terrível. A gente quer sentir bem em todo lugar, né? Vamos nos esforçar a partir de hoje de falar para nós mesmos e falar para o seu eu aí, ó. Olha para o seu eu agora e fala: a partir de hoje eu não vou me ofender mais. Quem pode fazer isso? Eu não vou me ofender mais. Olha o que Jesus vai dizer, nós vamos ler, mas eu vou pegar aqui para você entender. Sendo Deus, não se usurpou ser igual. Aí não tenho vontade nem de pregar mais. Antes, olha agora, a si mesmo se humilhou. Tentaram humilhar ele e ele disse: fica tranquilo, eu já me humilhei a mim mesmo, não dói mais. Tentaram matar ele, não, fica tranquilo, eu já morri para mim mesmo há muito tempo. Como assim você morreu? Nós vamos matar você agora? Não, é que vocês não leram as escrituras, vocês desprezam as profecias. A Bíblia diz que Deus ofereceu um sacrifício antes da fundação do mundo. Ah, irmãos. Espírito Santo está vindo aqui. Eu sinto que o Espírito Santo está chegando. E quando eu falo chegando, é que ele está descendo, é que ele está saindo, né? Nós estamos conseguindo ver a realidade de que somos. Então o Espírito Santo vai encontrando lugar. No meio do caos, o Espírito pairava sobre a face do abismo. Quando não sobrar nem forma e nada de você mesmo, o Espírito vem. A terra era vazia e sem forma.
E o Espírito pairava, isso é, se movimentava na face do abismo. Sabe o que eu estou querendo dizer? Que quando você não tiver forma e ficar vazio de você mesmo, o Espírito vem, ele sai, ele vai sair com força e ele vai tomar um ambiente onde ele vai elevar a nossa razão, o nosso sentido. Ele vai tirar toda a mentalidade que foi construída quando você era criança, quando você era pequeno, até mesmo de líderes religiosos que falaram coisas que não eram a verdade sobre Deus e criaram um Deus que não existe e que você acha que adora, e esse Deus nada mais é do que você mesmo. E aí a gente se sente ofendido com a igreja. Eu estou assim porque a igreja fez isso comigo. A igreja de Cristo não. A igreja não. E se você está assim, é porque você não foi tratado. E hoje Ele vai sarar você, porque Ele vai descer profundo. Ele vai arrancar as mágoas, o ódio, e vai derramar sobre você os frutos do Espírito. Meu Deus, venha. Venha nesse ambiente, venha, arranca de nós toda mágoa, toda ofensa. Nós não queremos nos ofender mais, nós não queremos mais ficar triste por pouca coisa, nós queremos avançar. Vamos marchar, vamos avançar. Irmãos, eu gastaria tempo orando agora por todos nós. Nós ainda somos ofendidos. Por favor, você não percebe que o Senhor está aqui? Por isso, irmãos, me perdoa, nós não vamos ficar preocupados se as pessoas não quererem firmar os seus pés com Cristo. Cara, não cabe a mim, meu irmão, por favor, a obra de convencer o homem do pecado não é minha. Não é minha. Não consigo falar para o Daniel, se arrependa, sua vida de pecado. Eu posso proclamar. O que é proclamar? Falar do evangelho a ele, a partir do meu testemunho. Mas eu não posso falar para ele, muda de vida, Daniel, você precisa mudar, você precisa fazer isso. Não dá. Eu posso até tentar, mas é força do braço. Mas o Espírito convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então escute, cara, eu vou falar algo poderoso, você precisa entender. Se o Espírito não convencer o Daniel, não me resta mais nada. Sabe o nosso problema que a gente sofre? Porque a gente fica forçando. Só que daí você desgasta, você desanima, você fala, ai, Jesus não é comigo, eu não tenho, porque se fosse aquele pastor viesse aqui, ele ia ouvir. Nada, irmão, ia ouvir nada. Que pastor o quê? Que líder o quê? Pelo amor de Deus. Lógico que eu creio no ofício pastoral, eu creio no ofício profético, eu creio no ofício de mestre, eu creio no ofício de evangelista. Lógico, Deus usa esses homens, mas Deus usa eles para quê? Para edificação do corpo. Ele usa esses homens para edificar os que amam Cristo. Não é para salvar ninguém, não. É para melhorar, é para aperfeiçoar o corpo. Nós precisamos entender isso, nós não ficamos debatendo. Os 5 ministérios é para isso. Por favor, leia Efésios 4:11. Deus deu homens de presente à igreja, para que através do ministério homens sejam aperfeiçoados. Irmão, o que é ser aperfeiçoado? Significa que eu tenho algo e ele é aperfeiçoado a partir disso. Então o Espírito convence ele se arrepende e o ministério entra e edifica e aperfeiçoa. É isso. Se
Não, nós vamos ter um problema seríssimo. Senão as pessoas vão colocar uma carga sobre um homem, sobre um líder, como que se ele fosse obrigado a fazer. Não, não dá. Por muito tempo nós ficamos maus, porque a gente achava, nossa, eu não sou bom. Olha aquele irmão se perdendo, o que eu faço, Senhor, me perdoa, o que eu fiz? E Jesus olhando para mim, você é idiota. Você está sofrendo à toa. Um dia o Senhor falou comigo, eu falei, nossa, peraí. Se eu tivesse a missão, guarde isso, de convencer o Daniel do erro dele, e o Daniel não se convertesse e fosse para o inferno, com certeza, e todo mundo soubesse que eu tenho a missão de convencer o homem, o que as pessoas iam falar? Que eu falhei. Ah lá, o Daniel foi, o Fábio tem a missão de convencer ele, o Fábio falhou, óbvio, ia cair em cima de mim. Aí eu falei, Senhor, então se tem um monte de gente não se convertendo, você falhou, Espírito Santo? Aí um dia eu preguei uma mensagem assim, ó, o Espírito Santo falhou na sua missão? Pare e pense. Se as pessoas não estão se convertendo, então o Espírito Santo que tem essa missão está falhando? A resposta é não. Então por que as pessoas não se convertem? Por causa da dureza do seu coração. E aí tem um clamor nas escrituras profundo: não endureçais o coração quando ouvirdes a voz de Deus. E aí as pessoas estão preocupadas com o divórcio. Ah, mas e quem que vai ser a mulher fulano de tal, porque ela passou por tantos maridos? Jesus fala, aí Jesus fala assim, não, mas aí Jesus dá uma palavra. Aí eles ficam assim, mas Moisés dava carta de divórcio, por que a gente não pode ter? Jesus fala assim, porque na realidade foi necessário Moisés fazer isso por causa do que mesmo? Por causa da dureza do coração de vocês. Irmão, por favor, não endureçais o coração quando ouvirdes, Renato, a voz de Deus. Meu Deus, meu Deus. Não tem o que fazer, Patrícia. Não tem. Não tem. Se nós não nos rendermos. Por isso que um coração contrito e quebrantado não desprezará, ó Deus. Amém, queridos? Dá para sentir essa realidade? Cara, percebe que o evangelho é simples. Vamos ser sinceros, nós complicamos demais, porque a gente fica tentando buscar um monte de resposta. Cara, sabe o maior problema do ser humano? Ele é cheio de argumento. Esses argumentos são filosofias, são ideias, são projetos humanistas. Vou repetir, lixo que entrou dentro de nós. E sabe o que fez com a gente? Nos cegou. Ficamos andando assim, por aquilo que ouvimos e não pelo aquilo que vemos. E eu falei semana passada e repito, por isso Jesus curava os cegos, para mostrar um tipo de gente que não conseguia ver. E ele queria falar para Israel, Israel, é assim que vocês estão. Não era para ser um curandeiro, irmão, pelo amor de Deus. Não era para ficar fazendo campanha na igreja 7 dias de... que é isso? Você está de brincadeira comigo? Estou que nem o da Atena aqui já. Não dá. Não dá para ficar atrás de campanha, irmão. Fala que Deus é esse que eu preciso fazer campanha para Ele fazer as coisas para mim. Cuidado com uma mensagem que está aí muito fácil. Nós precisamos voltar, irmão, para essa realidade da simplicidade. E eu convoco vocês a ver essa realidade em nome de Jesus. A maioria das discórdias entre cristãos surgem do protesto desse gigante chamado eu. Eu falei aqui um pouquinho, quero falar. Às vezes a gente tem costume de pegar. Eu tenho um problema com o Daniel. Pegando o seu hoje, hein, Daniel? Você sentou aqui na frente, cunhado? O bom que estamos tudo em família, né? Isso que é bom. Minha sogra, meu cunhado, minha esposa, olha que graça. E meus irmãos. Sabe o que é interessante? Esqueci. Lembrei. Irmãos, a gente vai resolver uns problemas com um irmão, o Daniel. E aí, ele não me paga. E aí então eu vou na justiça e prejudico ele. Falo, agora você vai pagar na marra. Fala para mim. Eu sei que é difícil sofrer a consequência. Eu sei que é difícil perder. Mas não é melhor eu chamar o Daniel na minha casa, fazer uma mesa para ele e falar, Daniel, vamos tomar um café. Estou com dificuldade aqui, você não está me pagando, eu preciso receber. Minha vontade é jogar você na justiça.
Mas, sinceramente, meu coração em Cristo não consigo fazer isso. Eu quero dizer que eu te amo. Eu preciso receber. Se você não puder me pagar, eu quero que você saiba, eu não quero espalhar isso para ninguém. Não vou expor, porque eu quero ser um guardador do meu irmão. Eu não vou ser Caim. Caim é o que mata. Mas eu quero aprender com Jesus. Eu vou guardar você. Mas se você puder me pagar, amém. Vamos tomar um café aqui, está tudo bem entre nós. Irmão. É gostoso falar, né? Não é bonito? Não soa gostoso aqui a pregação? E aí seu coração bate aí dentro e fala, nossa, é verdade. Agora pensa em fazer isso. Por isso que eu falo, a teoria é muito da hora. A prática, ela é terrível. Mas quando você faz isso, você está morrendo. Se aqueles que me ouvem nessa manhã entender esta mensagem, Rio Claro não será mais o mesmo. Araras não será mais o mesmo. Limeira não será mais o mesmo. Porque 12 homens colocaram cidades de ponta cabeça. Imagina um corpo coletivo que não pode fazer hoje numa cidade. Imagina quando nós começarmos, sogra, a perdoar as pessoas que fizeram mal para nós. Imagina quando nós deixarmos a unção do Espírito, o fruto do Espírito vir de verdade sobre nós. Imagina o que não vai acontecer na cidade, quando eles começarem a perceber que existem homens justos, homens, nós temos orado, homens justos e piedosos. E homens piedosos. Homens piedosos é que tem uma vida de devoção. E aí então ele anda em justiça, se torna justo. Não porque ele é bom, porque Deus é bom. E Deus está dizendo para ele o que fazer. Deus comanda ele. Por isso andar no Espírito. Talvez seja a oração que nós devemos começar a fazer nesses dias. Senhor, eu quero andar no Espírito. Para que eu pegue todo pensamento que não provém de ti e leva o cativo até você. E aí o Senhor filtra esse pensamento e devolve a mim da forma como eu devo agir. Mas é mais fácil ir na justiça, né? É mais fácil pegar um advogado para colocar entre eu e você. Eu acho que nós não precisamos de um advogado entre eu e você. Nós precisamos do Espírito. Por que o Espírito, pastor? Porque o advogado vai nos separar cada vez mais. O Espírito vai nos unir cada vez mais. E vai fazer com que nós nos tornemos irmãos de verdade. E isso aqui vai tocar a cidade. Isso é testemunho. Isso é ser mártir. Isso é morrer para mim mesmo. Então ser mártir não é quando o anticristo chegar. Ser mártir é agora. Porque se você não consegue morrer agora, não vai morrer amanhã, com uma 12 na sua cabeça. Porque o Espírito não está em nós. Mas se o Espírito está em nós, então nós nos ajustamos. E assim como Deus esquece do meu pecado, agora, Daniel, eu esqueço do que você fez por mim. Está perdoado. Voltemos à simplicidade. A gente tem muita facilidade de ficar falando mal dos outros. E eu sei que você já falou mal de muita gente. Até de mim. E aí, num momento, você até se arrependeu. Ai, o que eu estou falando? Em nome de Jesus, Pai, não, não, Pai, não. Eu vou para o inferno falando mal do pastor, meu Deus do céu, Jesus. Eu duro que você não vai para o inferno porque você está falando mal de mim, porque às vezes eu preciso que você fale mesmo. Para mim. O duro é quando você fala de mim, sem mim. Quem está me entendendo? Não tem problema falar de mim, porque eu sou mau, eu sei, eu não posso me ofender, mas fala para mim. Quem me entende? Não faz reuniãozinhas na sua casa para falar do outro, sem que o outro esteja. Porque você não está sendo guardador do seu irmão, você está sendo matador do seu irmão com a sua língua. E a Bíblia diz que os assassinos não herdarão o reino.
E aí você olha para os mandamentos, o mandamento do Antigo Testamento não serve mais. Não, você não entendeu. Quer entender as Escrituras, começa em Gênesis, senão você vai estar perdido. E a Bíblia diz, não matarás. Isso é sério. Nós estamos matando muita gente. Você já percebeu? Eu posso estar falando mal do Daniel. E Daniel, você vai ser salvo hoje. E o Daniel não sabe. Não sabe. E eu estou falando mal dele aqui para o Brandon. Não, porque o Daniel, você vê como ele toca baixo, pai? Ô louco, só que é ele, só ele toca. Estou falando mal. Só que o Daniel não sabe. E nunca fique sabendo. Aí o Brandon é um menininho de Deus. Guardador do irmão dele. Estou fazendo um teatro aqui, tá bom? Porque isso facilita o entendimento. A gente está rindo, mas é sério. E aí o Brandon ora. O Brandon tem espaço para Deus. Aí o Brandon fala, nossa, eu ouvi o pastor falar tudo, mas nossa, eu não posso falar do Daniel. Aí ele ora, ele não fala para o Daniel. Só que daí toda vez que eu vejo o Daniel, existe uma barreira entre eu e ele. Que eu mesmo coloquei. Só que aí eu não consigo me relacionar com o Daniel. Por quê? Porque a boca fala e o coração está cheio. Olha como é sério. Aí como que eu vou me relacionar com ele se eu estou falando mal dele para ele? Então dentro de mim tem uma barreira com ele. Toda vez que eu olho para o Daniel, eu vejo aquilo que eu estou falando e produzindo para o outro. Só que aí o Daniel não consegue também se aproximar de mim, porque ele olha para mim e sente alguma coisa. Porque irmão, não adianta, os espíritos se testificam. Tem alguém aí? A Bíblia diz que o espírito testifica com outro espírito. Meu Deus do céu, isso é sério. Quando eu tinha uns probleminhas com a minha esposa, a gente não vai abrir pecado aqui, mas se precisar eu abro, vocês sabem que eu não tenho problema com isso. Eu falei para ela assim, amor, eu sinto uma barreira entre eu e você. Isso lá atrás, viu, irmão? Antes de Jesus fazer o que ele fez em nós. Eu falei, eu sinto uma muralha entre você. Isso chocou ela e nós começamos a orar. E graças a Deus nós fomos tirando todo dia um tijolinho, né, amor? Um tijolinho por dia nós fomos tirar. Aí tinha uns concretinhos meio difícil. Aí pegamos uma picareta, precisamos bater. Aí vontade de pegá-la para o cabelo, jogá-la de 7º andar. Essas coisas acontecem, faz parte. Mas estamos aqui, o Senhor nos deu graça, né? O cabelinho está até branco, mas Deus está produzindo. Só que é o seguinte, se eu não produzir isso no Daniel e chegar nele aqui e falar, Daniel, nossa, isso aqui, irmão, isso aqui é pedagogia, por favor. Eu queria ver a sua segunda-feira começar a mudar algumas coisas. Daniel, preciso falar uma coisa para você, eu te vejo assim, 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 tudo isso eu vejo em você. E eu quero que você saiba, eu falei isso pro Brandon. Só que enquanto eu falava pro Brandon, o Espírito Santo cobrou de mim. E eu estou vindo aqui agora para te pedir perdão. Então você já está sabendo o que eu falei pro Brandon. E eu estou aqui te explicando para você o que eu sinto sobre você. Mas eu não quero viver mais assim. E abraço e oro com ele. O que vocês acham que vai acontecer? O Espírito vem e nos une. Aí um monte de pastor lutando por unidade. Você já percebeu que faz anos que oram por unidade e nunca acontece unidade? Porque ninguém anda no Espírito. A unidade não vai vir porque nós somos bons, querido. Porque não somos. A unidade vai vir porque estamos andando no Espírito. E sabe por que eu creio na unidade da igreja? Porque Jesus, em João capítulo 17, orou e disse, Pai, para que eles sejam um, assim como nós somos. E o Pai vai ouvir a oração do seu Filho. E o Pai vai unir a sua igreja. Um corpo que ama Jesus. Como nós vamos começar a viver isso? A partir do momento que eu começar a pedir perdão para o meu irmão. Então, por favor, faça isso hoje. Eu sei, precisa ter coragem. Verdade. Então tenha. Amém? Tem alguém aí? Quão poucos de nós entendemos o verdadeiro segredo de tornar nosso lugar nos lugares... Vou ler de novo. Quão poucos de nós entendemos o verdadeiro segredo de tomar nosso lugar nos lugares mais humildes. O que você tem de orgulho dentro de você é o que tem de anjo caído vivendo em você. E o que você tem de verdadeira humildade é o que você tem do Cordeiro de Deus dentro de você. Então, o tanto de orgulho que há em você revela o anjo caído que há em você. Mas o tanto que você tem de humildade é o tanto do Cordeiro que há em você. Por que Cordeiro? Porque Cordeiro é o que vai para o sacrifício.
é aquele que decide morrer pela causa do outro. E nós precisamos aprender a viver dessa forma, morrendo. Irmão, não é fácil. Quem vive em família sabe o que eu estou dizendo. Às vezes a gente se pega querendo mais ser servido do que servir. E falar isso, é tão simples falar isso, sirva o outro. Mas, irmão, mas eu sei, a hora que eu falo, dói aqui dentro. Porque eu sei que eu ainda não estou conseguindo isso. Mas a minha oração nessa manhã é que nós possamos conseguir isso. Eu chamo o Espírito Santo de Deus para nós aqui agora, para que Ele venha nos gerar esse desconforto para nós alcançarmos essa realidade. Ser humilde com os superiores é uma obrigação. Sim? Porque nós temos que respeitar as autoridades. Ser humilde com o colega é uma cortesia. Porque é meu amigo, estamos juntos. Agora, ser humilde com os inferiores, isso é nobreza. Porque a Bíblia diz que nós temos que considerar o outro superior a nós mesmos. Então, se esse irmão é inferior por causa do lugar que eu ocupo, mas eu passo a considerar superior a mim mesmo, isso é nobreza. Por que nobreza? Porque isso aponta para um reino. É no reino que tem nobreza, sim ou não? Palácio, nobreza. Cristo, o Rei dos Reis, que tem um monte de sacerdotes que entenderam uma mensagem e que não vai deixar o seu sacerdócio ser corrompido, antes vai voltar para a simplicidade, porque a única postura que um sacerdote deve ter nesses dias, serviço. Servir o outro da melhor forma possível. E eu quero finalizar, irmão, eu poderia ficar horas pregando aqui e contar várias experiências, mas eu acho que, deu, sabe? O Senhor nos deu a graça de compreender a mensagem, amém? Então eu quero finalizar com esse texto. E como eu não estou conseguindo ler, esqueci o óculos, eu escrevi aqui para eu ler, porque eu quero que vocês agora sintam o Espírito chegando aqui. Feche os olhos, eu vou ler. Enquanto eu estiver lendo as Escrituras, eu vou dar um espaço para Deus agora. Cada um vai encontrar um lugar em Cristo. Leandrinho, fica atento aí, assim que eu acabar, vamos trabalhar juntos aqui. Eu vou ler o texto de Filipenses capítulo 2, do 1 ao 11. E eu intitulei esse texto como: A grandeza de Cristo é encontrada em sua humildade. Por estarem unidos com Cristo. Por estarem unidos com Cristo. Vocês são fortes. O amor dele, de Jesus, os anima, e vocês participam do Espírito de Deus que nos une. Uau! E também são bondosos e misericordiosos uns com os outros. Então, peço que deem a grande satisfação de viverem em harmonia, paz, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios, mas sejam humildes e considerem. Por favor, gaste tempo pensando nessa palavra sobre considerar. Ela tem um peso. Considerem os outros superiores a vocês mesmos. Que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Meu Deus, nos ajuda. Tenha entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Aqui é a chave. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu. Abriu mão.
e tomou a natureza de servo, tornando assim igual, meu Deus, igual aos seres humanos. Renúncia, abriu mão de ser Deus para se tornar um homem. E por favor, para sempre, existe um judeu agora à direita de Deus Pai, um homem encarnado. E vivendo a vida comum de um ser humano, ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte. Morte de cruz. Por isso, Deus deu a Jesus, a mais alta honra. Por isso que eu li Gênesis 45, José estava tipificando a honra que o próprio Filho de Deus receberia, um homem que governaria e governou o Egito inteiro. Isso aponta para Jesus. Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é o mais importante de todos os nomes, para que, em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas do céu, na terra, no mundo dos mortos, caiam de joelhos e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Uau! Uau! Queremos ver a tua beleza, assim como João contemplou a tua beleza. Nós queremos ver tua beleza, nós queremos ver quem você é. Por isso queremos voltar, Pai, o mais rápido possível à simplicidade. Sabemos do custo da humildade. Nós falamos muito aqui sobre a humildade, Senhor. Provavelmente nós vamos entrar numa outra etapa, que é sobre a honestidade. Mas foi muito bom ver esses pilares sendo construídos, para nós podermos entender, Pai, como assumir o teu jugo e deixar de ter o nosso próprio jugo. Muitas pessoas construíram acima do seu próprio jugo e hoje não estão conseguindo sustentar mais aquilo que eles construíram. Mas nós não queremos, Pai, nós queremos ver, Pai, a tua obra, a obra completa do teu Filho amado. Ela é suficiente, Cristo é suficiente. Por isso, Senhor, nos ajuda, abre os olhos de quem precisa ser aberto. Foi o Senhor quem disse: daquele que tu me destes, nenhum se perdeu. Pai, essa mensagem ela é poderosa para esses dias, mas o Senhor vai continuar dizendo: a não ser o filho da perdição. Senhor, que nós possamos realmente estar com você. Nós rejeitamos ser filhos da perdição. Nós queremos ter um coração quebrantado e contrito e rendido a entender e ter olhos abertos para ver, Pai. Ajuda-nos. E eu libero, Senhor, essa graça sobre essa comunidade, Senhor, para que nós possamos ser uma resposta para esta cidade, e não ser os mais bonitinhos, mais importantes. Não é isso, eu não quero isso, Senhor. Eu sei que a mensagem que estamos sustentando vai gerar para nós perseguição. As pessoas vão vir para nos confrontar, não vão aceitar aquilo que estamos falando. Nós já sabemos disso. E nós queremos ser radical mesmo, Senhor. Não tem problema, desde que o Senhor se alegre conosco. Nós queremos ser aprovados por você, Deus. Nós queremos que o Senhor nos aprove como filhos. Pai, nós não estamos preocupados se as pessoas vão nos aprovar, se elas vão aplaudir, se elas vão permanecer, se elas vão querer caminhar conosco. Não é sobre isso. Eu quero que elas caminhem com você, Jesus. Nós queremos só uma mensagem. Nós queremos que você seja destacado entre nós. Nós queremos nos diminuir para que você cresça. Pai, nos dê essa mensagem de sustentação nesses dias. Nós pedimos, ó Pai, para que o Senhor venha nos encher da tua graça e nos dar espíritos de ousadia para permanecer pregando o Evangelho, Senhor, para a salvação de todos aqueles que crê. Tua palavra diz que o Evangelho é poder de Deus para a salvação daqueles que creem. Nada mais do que isso. Amém. Amém, queridos. O Senhor é bom conosco. E a hora que nós falamos aqui sobre não sermos mais ofendidos, provavelmente você vai ser testado essa semana. Já deu meu horário, senão eu ia contar uma experiência para vocês.
Mas quem sabe semana que vem, se eu lembrar, eu conto. Porque o Senhor vai colocar algumas pessoas à prova. Sabe por que Deus vai provar você? Porque Ele quer te aprovar. Ele não vai eu confundo as palavras, peraí. Ele não vai te provar porque Ele quer te reprovar. Ele vai te provar porque Ele quer te aprovar. Então guarde bem isso. Nosso Deus é um Deus bom, mas Ele precisa ir mais profundo para revelar a maldade que há em nós. Amém? E a Bíblia diz que por mais bonzinho que você pareça ser, a sua justiça é um trapo de imundícia. Ok? Então você pode fazer muita coisa legalzinha, mas Deus, sinceramente, não se empolga com isso. Porque Ele olha para o filho e Ele fala: uau, o meu filho. Entende? Aí não sobra nada para nós, irmão. Então não fica feliz não. Que daí você vai pensar que você fez um negócio lindo, mas daí Deus olha para o filho dele: uau, meu filho, yes. Entendeu? Não dá para nós nos empolgarmos mais com a nossa pequena obra. Amém? Deus venha. Estamos com alguns visitantes. Eu vou falar o nome aqui. Se vocês puderem, fiquem de pé. Não é para expor vocês não, mas é porque a gente quer conhecer, tá bom? Isadora e Jonatas. Quem é Isadora? Um casal bonito. Fica de pé aí. Também Carolina. Quem é Carolina? Carolina. Obrigado, Carolina. O Senhor tem coisas grandes para você, Carolina. Sério, eu vi você numa sala de oração, sabe, chorando na presença do Pai. Alguém vai ali perto dela para mim? Caio, vem aqui também. Ora com ela um pouquinho. Estende as mãos, irmão, sentado mesmo. Vocês podem ficar aí de pezinho, nós já vamos aí também, tá bom? Faz assim, vai o Vitor, vai lá com o seu rapaz lá, o Vitor, isso. Abraça aquele irmão. E Ana, ora com aquela moça lá. A Isadora, eu acho que é Isadora, né? Isadora e o Vitor com o Jonas. Sim, Senhor. Nós oramos sobre esses irmãos. Eu não sei, Pai, mas o Senhor os conhece. E de alguma forma o Senhor os trouxe aqui hoje para ouvir isso. Que eles sintam amados. Que eles sintam amados por você, Jesus. Nós só estamos replicando a eles o teu amor. Que eles sintam amados. Que eles sintam agora abraçados pela comunidade. Abraçados pelo Cristo. Que nós derramemos sobre eles o nosso amor, Jesus. Que Deus abençoe ela, em nome de Jesus. E também Wesley. Pode ficar de pé, viu, Carolina? Wesley. Olha que nome bonito, John Wesley. Tamires e Lucas. Quem que é Tamires e Lucas? Quem que é o Lucas? Será que o que é Tamires e Lucas aqui? Eu achei que era Tamires ali. Eu falei, será que estão confundindo, achando que a Tamires é nova aqui? Quem que é a Tamires? Mas quem deu esse nome para você? Ah, só se as pessoas que iam vir não veio, né? Pode acontecer. Eu estou achando que é a Tamires aqui. O Lucas está aqui. Então. Queridos, quero agradecer Isadora e Jonatas. Obrigado. Carolina, Wesley. Que Deus abençoe. Oi? João, quem que é o João? Ô João, fica de pé também. Não colocaram o nome do João aqui. Olha, João Batista. Aqui nós temos John Wesley, João Batista. Quem? Fernando, fica de pé, Fernando. Que honra. Obrigado, Fernanda. Eu vi mesmo, falei, esse rostinho é novo, mas ele não ficou de pé. Eu falei, acho que ele deve ser, já deve estar entre nós há algum tempo aí. Obrigado, Fernanda. Muito bom ter você aqui, viu? Senti muita graça de Deus na sua vida também. Eu sei que talvez é muito estranho algumas coisas, mas o Senhor vai abrir os seus olhos para você ver, tenho certeza. Amém? Quero dizer, sejam bem-vindos. Nós estamos à disposição, se vocês quiserem conversar com a gente. Para conhecer vocês, às vezes vocês já são de alguma outra denominação. É muito bom
bate-bola, sabe, de a gente se conhecer, mas sejam bem-vindos, sintam amados por nós aqui, tá bom? Espero que vocês possam voltar para casa falando, valeu os quilômetros rodados daquilo que recebemos nessa manhã, amém? Fica de pé os demais. Eu não sei se tem revista aí, Caio, pega as revistas lá, entrega uma para eles. Uma para cada um. Pode entregar também para o casal que veio semana passada. Eles estão aqui. Eu vou lembrar o nome, quer ver? George. George, hein, George? É minha forma, vocês vão me conhecer, viu? Falo assim, mas de uma forma bem carinhosa. A gente vai dar uma revistinha para vocês, da Impactos. É uma revista para vocês lerem, meditarem. Tem mensagens poderosas aí. Se um dia vocês iam mudar o nome de vocês, quem está vindo pela primeira vez, não repara, é normal. Os irmãos aqui já me conhecem. Quando eu não sei o nome, eu quero falar e não vem, eu falo qualquer nome. Aí a pessoa, não, é isso. Aí eu descubro o nome. Então é uma pegadinha, entendeu? Eu falei Patrícia aqui, depois eu falei, nossa, será que é Patrícia mesmo? Eu falei, é Pati, eu ia falar, é Pati. Mas acertei, né? É que você mudou o corte de cabelo, hein, Pati? Fisionomia, eu lembro, eu sou bom. Agora nome, eu sou uma benção. Agora você imagina nome em inglês então. Meu Deus do céu. Amém, queridos? Valeu a pena? Estejam hoje às 19 horas, nosso culto online. É a mensagem que eu preguei semana passada. Vocês vão ouvir hoje para quem não veio, tá bom? Vocês vão ver lá, ela parece estar meio repetitiva, sabe assim? Falando a mesma coisa que eu falei na outra. Mas foi bem intencional mesmo, para esgotar o assunto e fazer as pessoas pensarem, tá bom? Vamos orar? Acho que eu lembrei de tudo. Lembram dos livros ali, procura o Serginho. Espaço para Deus. Qual que é o outro que eu dei aí? 7 princípios para a família cristã, para a formação da família cristã. É muito bom, amém? Senhor, nós queremos liberar os nossos irmãos de volta para casa, que eles tenham um domingo abençoado, que eles sejam cheios de Deus, cheios da Tua presença. Eu os abençoo em nome de Jesus. Obrigado pelos nossos visitantes, levam eles de volta, que eles possam ter desejo de voltar. Se eles não tiverem, obviamente, uma comunidade, um pastor, um local, Senhor, eles estão convidados a estar conosco. Caso contrário, eu abençoo para que eles permaneçam na igreja deles, com os pastores deles, porque a nossa intenção não é ganhar ninguém de outra igreja. A nossa intenção é simplesmente cooperar com o corpo de Cristo na cidade. Essa é a nossa proposta, Senhor. Não é ser uma igreja grande, poderosa, famosa, de forma alguma. Nós queremos amar de verdade, Jesus. Queremos amar os irmãos, queremos amar os Teus filhos, amar os pastores dessa cidade. Nós oramos por eles. Pai, eu sei que alguns líderes precisam de olhos abertos para ver. Então nós oramos para isso. Essa é a nossa proposta aqui, Pai, na comunidade. Nós abençoamos em nome de Jesus. Amém. Queridos, mais uma vez, espaço para Deus. Tire um tempo. Um dia um irmão chegou em mim e falou: pastor, eu não tenho tempo. Levanto 7 da manhã, vou para o trabalho, chego quase 8 horas da noite em casa, aí tem que fazer isso. Eu deito, eu durmo, caio no sofá, eu apago só outro dia. Falei, que lindo, sua vida está uma droga. Sua vida está uma droga. Então eu vou te ajudar. Você acorda que horas? 7 horas. Falei, então acorda às 5. E tem um tempo para Deus. Para de ser preguiçoso, porque isso vai complicar a sua vida. Se você não tiver tempo para Deus, naquele dia Ele vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Não vai ser o pastor Fábio que está excluindo alguém da igreja. Não. É Deus, tá? Deus exclui sim. Deus é um Deus de inclusão, mas Ele também exclui. E Ele tem uma palavra de juízo para os fins dos tempos. Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Expulsei demônio, grande coisa. Falei em línguas, grande coisa. Você nunca se relacionou comigo. Você fazia as coisas a partir do seu próprio propósito, seu umbiguinho, hedonismo. Então, não dá, amém? Busque ao Senhor, eu encorajo vocês. Deus abençoe, um beijo na bochecha e até domingo que vem, se o Senhor assim nos permitir.